Apresento a todos os meus cumprimentos e desejo-lhes que a bênção do nosso Deus, dos seus santos, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, de Jesus, envolva nosso espírito. É muito bom poder estar na casa de Deus para expressar o nosso louvor, a nossa adoração a Ele e a todo o seu poder, reverenciando, respeitando e abrindo os nossos corações para as palavras que vêm do reino dos céus. Como é do conhecimento de todos nossos irmãos, hoje é uma reunião voltada para a oração, onde meditamos em alguns momentos na importância desse ato para a nossa vida. Então aí está, irmãos, o grande valor, o grande significado de estarmos aqui para exercitarmos nossa fé por meio também da oração, onde rogamos a Deus aquilo que nós necessitamos, como também agradecemos a Ele por tudo que temos até esta oportunidade de hoje aqui estarmos. Convido por gentileza a todos aqueles que têm condições para que se coloquem em pé. Nós iremos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa ameaçando pena, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Todos em sentido de reverência, iremos falar com Deus. Bondoso Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui estamos mais uma vez na Tua Santa Casa, ó Pai, para exaltar o Teu santo nome, glorificar o Senhor, o nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao nosso Santo Irmão Aldo. Mas também vemos a busca de alimento para a nossa alma, pois necessitamos do alimento do reino dos céus, da Tua graça e da Tua bênção, das Tuas palavras, ó Pai. Por isso que necessitamos da presença dos anjos, dos santos, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, para podermos ter uma reunião agradável, uma reunião de paz, uma reunião que realmente venha fortalecer nosso espírito, nosso entendimento, para cumprirmos nossa missão como filhos amados aqui nesta terra. Sabendo, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, que está conosco nessa santa reunião de oração, nós muito agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iremos cantar o hino de número 82, o Espírito Santo.
Todos poderão ocupar seus lugares. A seguir, nós teremos a oportunidade de ouvir hinos que será apresentado pelos nossos irmãos do coral. O hino a ser apresentado é o CS de número 64, que tem o título Ouça o Mestre aclamar. Neste mundo perdido, sem ter paz no teu coração, ouve a voz de Jesus que te
Eu sinto que a cada dia a minha alegria cada vez aumenta mais, pois vivendo em santidade ganhei felicidade e tenho muita paz. E a cada dia que passar, eu vou me consagrar a Jesus cada vez mais, sendo a Ele obediente, seguindo para frente e nunca para trás. E assim os dias vão passando e o céu se aproximando de mim cada vez mais. Este mundo de ilusão, de pecado e tentação, vou deixando para trás.
Muito bem, irmãos, mensagem de grande valor, cantada pelos nossos irmãos do coral. E agora também temos a mensagem do boletim, que fala de Corpus Christi, Corpo de Cristo. A data de Corpus Christi é celebrada anualmente, 60 dias após a Páscoa. A expressão latina Corpus Christi significa Corpo de Cristo e representa a homenagem e adoração que prestamos ao Corpo Santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta data também recordamos a gloriosa ascensão de Jesus aos céus, vitorioso sobre a morte e o pecado, em seu corpo santo. Corpus Christi também significa a presença real de Cristo na Eucaristia ou na Santa Comunhão, que fortalece a fé e alimenta o espírito do povo de Deus. Por meio da transubstanciação, o pão e o suco da videira torna-se de forma sagrada o corpo e o sangue de Cristo, conforme ele mesmo declarou: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Portanto, o pão e o suco da videira deixam de ser simples elementos materiais e passam a conter as virtudes do corpo e do sangue de Jesus. Nosso Senhor instituiu o sacramento da Santa Comunhão com o fim de alimentar na fé os seus discípulos e de fortalecê-lo em seu espírito de maneira que tivessem sempre amor e a consciência do dever, a fidelidade, a obediência, a lealdade para com ele, Divino Mestre, e vivessem continuamente unidos ao seu espírito e ao Pai, o que foi possível devido ao poder e às virtudes do Espírito Santo do Pai em resguardá-los do mal, conservando-os no mesmo Espírito. Hoje, na era do Consolador, a Santa Vó Rosa também nos sustenta espiritualmente, pois recebeu de Deus o mesmo poder e as mesmas virtudes do Espírito Santo. Na Igreja Apostólica somos verdadeiramente alimentados e fortalecidos ao participarmos da Santa Comunhão. Corpus Christi é, portanto, uma celebração de adoração ao corpo de Jesus, o mesmo corpo que nasceu da Virgem Maria, sendo o vaso sagrado do Espírito do Filho de Deus. Jesus realizou uma obra extraordinária de salvação. Ensinou, curou, libertou os oprimidos, redimiu almas e ressuscitou mortos. Por fim, entregou o seu corpo em sacrifício vivo para libertar e salvar a criatura humana humilde e sincera do pecado, consumando a mais perfeita obra de amor e salvação do nosso bondoso Deus. A morte não teve poder sobre esse corpo. Ao terceiro dia após a crucificação, Jesus ressuscitou em seu corpo glorificado, subiu aos céus. Por um milagre divino, esse corpo foi transformado em um corpo celestial, tornando-se o pão vivo que desceu dos céus para alimentar e fortalecer espiritualmente o seu povo na Santa Comunhão, como ensina a Igreja Apostólica. Jesus é a maior bênção que Deus nos concedeu, nosso Salvador e Redentor. Ele é a expressão perfeita do amor e da misericórdia divina. Quando a raça humana foi vencida pelo mal e o pecado entrou no mundo para escravizar o ser humano e derrotá-lo, tirando-lhe a paz e a comunhão com o Criador, Jesus, com todo amor e humildade, se ofereceu a Deus Pai para vir à terra num corpo humano e dar-se em sacrifício vivo para redimir a raça decaída e subjugada pela maldade e pelo pecado. Deus Pai, com seu divino Espírito, prepararam a Virgem pura e imaculada
Maria Santíssima para nascer dela o corpo que seria a habitação do Espírito de Jesus e ele pudesse realizar a mais perfeita obra de redenção e salvação. Queridos irmãos apostólicos, aceitem Jesus em seus corações. Valorizem tudo o que ele fez e continua a fazer por nós. Creiam que ele está presente entre nós, pois, usando o seu grande poder e misericórdia, cumpriu suas promessas ao enviar o outro Consolador, a santa e querida Avó Rosa. Graça que honra e glorifica seu santo nome. Jesus restaurou sua igreja para ser o tabernáculo santo na terra, cumprindo sua promessa de que haveria um só rebanho e um só pastor. Esse pastor é o Santo Irmão Aldo, cujos ensinamentos e conselhos têm como base a doutrina e o Evangelho de Jesus. Abram seus corações e permitam que Jesus, junto com a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, habitem em seus lares e vidas, trazendo felicidade e conduzindo-os à vida eterna. A existência da Igreja Apostólica, a formação da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador e a missão do Santo Profeta Irmão Aldo têm um propósito elevado: completar a obra de Jesus como o grande vencedor, consumando seu ministério de salvação. Nesse dia de Corpus Christi, rendemos adoração ao corpo santo de Jesus, que foi imolado por amor a nós. Agradecemos também à Virgem Maria por ter sido um instrumento divino para que Jesus pudesse habitar entre nós. Louvemos a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que nos ajudam a compreendermos e a valorizarmos nosso Divino Mestre Jesus Cristo como nosso Redentor e Salvador. Irmãos, estamos aí se aproximando, Amanhã, a data do Corpus Christi, onde nós relembramos daquele corpo que foi imolado naquela cruz, onde que Jesus, naquele momento, derrama o seu sangue inocente para a remissão dos pecados, de todos aqueles que acreditassem nele, Jesus, de todos aqueles que verdadeiramente crescem nele, Jesus. Então, relembramos daquele corpo que foi usado para dar vida à alma de muitas pessoas aqui nesta terra, quando ele aqui viveu no seu ministério glorioso, onde que realizou milagres extraordinários, ressuscitou também, como eu falo, vida à alma, irmãos, porque é algo que leva as pessoas a viver eternamente. Algo que é além de tudo aqui desta terra, porque nós acreditamos no grande poder de Deus de ressuscitar uma pessoa que está morta com relação ao corpo físico, mas existe esse poder para ressuscitar, para dar vida à alma de uma pessoa que muitas vezes ela está afastada de Deus, por meio de sua obediência, por meio da sua infidelidade, por meio de do seu desprezo à obra de Deus, de alguma forma, não desprezo assim, irmãos, que eu falo, por conhecer, não estou falando disso, estou falando de desprezo por não ter conhecimento, ou outra hora por ser dominado pelo reino oposto. Então a pessoa muitas vezes é dominada, ela despreza a obra de Deus, como tem desprezado naquele momento. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que mesmo Jesus estando naquela cruz, sendo maltratado, desprezado por aquele povo, ele não olhou com o olhar de desprezo, mas
com olhar de piedade, com olhar de misericórdia. E ele disse o quê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, quer dizer, Jesus, ele sofrendo, naquela cruz, sem dever com relação a crime algum, ele não cometeu nenhum crime para estar ali, mas compreendia que aquilo era necessário para pagar o preço da liberdade de cada um de nós, de cada um que viesse a acreditar nele. Irmãos, por que eu falo dessa maneira? Porque muitas pessoas, ou já existe pessoas, melhor dizendo, falo muitas, mas existe pessoas que falam, eu vou viver no pecado, porque Jesus morreu na cruz por mim, então eu vou viver no pecado. Isso, irmãos, agride, aquilo que Jesus fez por nós com relação ao seu ministério, com relação àquilo que ele fez por nós na cruz. Porque ele não morreu para que o homem permanecesse vivendo para o pecado. Não. Ele morreu para que o homem fosse liberto do pecado. É essa a questão. Jesus morreu para que o homem vivesse para o reino das trevas. Qual seria o significado disso? Para o homem viver de qualquer jeito, de qualquer forma. Qual que é o significado? Não tem significado, irmãos. Como o homem que tem esse pensamento, é como se estivesse falando, Jesus veio para morrer para o reino oposto. Como assim? Não, Jesus ele veio, morreu naquela cruz para que o homem fosse liberto do reino oposto, para que o homem que cresce nele tivesse a pureza em sua alma, assim como fora criado, tivesse aí a oportunidade de viver uma vida totalmente com Deus. Então ele inicia, é claro, com relação ao batismo que traz a pureza, e nesse momento que ele se crucifica, ele paga pelos pecados daqueles que realmente crer nele. É tanto que quando ele está falando a Nicodemos com relação ao assunto, o que ele disse? O que ele fala a Nicodemos naqueles dias? Ele no momento, eu não vou iniciar com relação à parte que ele fala a respeito do batismo. Eu estou falando de purificação, mas estou falando do momento do envio, de quando Deus envia ele. Ele diz, Deus enviou o seu Filho unigênito, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele cresce, olha só, para que todo que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, existe aí um diferencial com relação ao assunto, para que todo que nele cresce não perecesse, mas receba a vida eterna. Crer em Jesus é o que, irmãos? É acreditar na sua palavra, a respeito da purificação. A sua palavra que traz-nos a conscientização, que traz a nós as condições de vivermos como filho de Deus aqui nesta terra. É crer nele, é aceitar a ele do profundo do coração, é aceitar, irmãos, a ser, como ele disse, igual, é ser semelhante, perfeito, como Deus é perfeito. Ele que fala sobre esse assunto, sobre a pureza do Espírito, a perfeição que precisamos, Seja perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então precisamos acreditar na palavra de Jesus. Precisamos praticar esta palavra em nossa vida, para que possamos ter esse privilégio de viver livre do pecado. E viver livre do pecado. E estaremos valorizando o sacrifício de Jesus aqui nesta terra. Aquele sacrifício que ele fez por todos aqueles que realmente creu nele e que crê nos dias de hoje e que crerá. No futuro, quando o tempo vier a crer, melhor dizendo,
nele Jesus. Então, ele foi crucificado, mostrou a sua misericórdia, a sua piedade aos homens, para que os homens pudessem realmente observar o que estava fazendo, se arrepender, como muitos se arrependeram naquele momento, dizendo, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Muitos se arrependeram e conseguiram aí alcançar a purificação para a sua alma, a graça preciosa de Deus, vinda por meio de Jesus, nosso Senhor. Quando Jesus, como eu estava falando antes, a respeito da transformação, mas dos milagres, Jesus transforma a vida, irmãos, das pessoas, mas também tem feito milagres naquele momento, que tem, de certa maneira, dado às pessoas tranquilidade, como no caso daquela mulher que estava com hemorragia, sangue, ninguém curava, Jesus, e ao tocar em Jesus, aquele sangue foi estancado, de acordo, e ela testemunhou o grande milagre, a todas as pessoas ali. Mas existiu um milagre quando Jesus estava na montanha, e ele viu que o povo ia para as suas casas, e se compadeceu, e disse aos seus discípulos para que desse alimento àquelas pessoas. E os seus discípulos disseram, temos aqui apenas alguns pães e peixes, que não dá para sustentar tudo isso. E Jesus falou, traz aqui, esses pães, e foi entregando, todas as pessoas se saciaram. De poucos pães e peixes que existiam, irmãos, pouco mesmo, eles depois recolheram tudo e como se diz, sobrou vários cestos de pães, com relação a pães e peixes. Mas a questão que Jesus, ele quando transforma, ou melhor, multiplica, tanto os pães como os peixes, ele vai à montanha orar, e logo ele passa para o outro lado do rio, e quando ele vê, as pessoas estavam seguindo ele. E ele olha e observa a intenção daquelas pessoas. E diz, vocês não estão vindo pela palavra, mas não é pelas palavras que eu disse para vocês naquele momento, mas pelo pão, pela transformação, algo dessa maneira. E aonde que Jesus, ele incentiva aquele povo. Trabalhar não pelo que perece, mas por aquilo que permanece. Então, Jesus incentivava aquele povo, com relação a trabalhar pelas coisas que permanecem, como são as coisas do reino dos céus. Então, num daqueles momentos, sabe o que aquelas pessoas disse? Parte daquelas pessoas disse, mostra um sinal. Naquela conversa, falando de uma forma resumida, Jesus pergunta a Jesus, mostra-nos um sinal, para termos a noção de quem você é, o Filho de Deus, algo assim. Irmãos, aquele povo estava pedindo um sinal após ter visto um grande sinal de Jesus, só para ter a ideia da incredulidade mesmo. E foi naqueles momentos que Jesus estava falando, eu sou o pão da vida, com relação, eu sou o pão da vida. E aquelas pessoas que estavam ali observando Jesus, Jesus fala, na verdade, te digo, que quem não comer da carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha só, Jesus falando, aqueles homens que estavam ali. Eu ressuscitarei no último dia. Porque minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim,
e eu nele. Então, Jesus, naqueles momentos que falava sobre a carne, irmãos, a carne esta, que é o seu corpo, sangue, o seu sangue que foi derramado, ele já estava mostrando que daria, em sacrifício aquela carne, derramaria aquele sangue, e que também aqueles que crescem verdadeiramente se alimentaria de sua carne. E como? As pessoas ficavam pensando, mas como esse pode dar a sua carne a comer? Como? E Jesus, ele mostra àqueles homens que ele estava falando de algo espiritual, claro, uma virtude, um poder que transformaria algo que não havia acontecido ou não estava acontecendo naquele momento, pela história que viria a acontecer, e que ele mostrou aos seus discípulos no momento da Santa Comunhão. Está vendo aqui, ele abençoa o pão e diz o quê? Ele abençoa aquele pão e diz, este é o meu corpo. Não é isso que Jesus fala? Abençoa, dá graça, este é o meu corpo, comei dele todos. E ele pega o cálice, abençoa e diz, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão do pecado. Então, irmãos, a data de Corpus Christi é comemorada para relembrarmos, dos momentos em que Jesus viveu com aquele corpo aqui nesta terra, mas do momento que ele ressuscita principalmente, mostrando que ele era vida e tinha vida para dar. Então, Corpus Christi, o corpo de Jesus Cristo, que nos alimenta no momento da Santa Comunhão. E nos alimenta porque, irmãos, ele veio nos dias de hoje para nós, por meio da Santa Vó Rosa, por meio do Santo Irmão Maldo, para nos ensinar a valorizar, a participarmos da Santa Comunhão. Porque muitos podem pensar, eu bebi a Santa Comunhão. É algo que não vai também ser fora, irmãos. É normal muitas vezes falarmos isso, eu bebi a Santa Comunhão. Você bebeu a Santa Comunhão? Não, pode ser que não tenha problema falar isso. Seja normal até mesmo falar, eu bebi a Santa Comunhão. Não, mas eu participei da Santa Comunhão. Como que eu participo? Com a minha comunhão ao reino dos céus. O momento da Santa Comunhão é a minha participação. Ali, eu estou em comunhão com o reino dos céus. Então, comunhão, ligação, em sintonia com o reino dos céus. Isso é a Santa Comunhão, a nossa união de uns aos outros, em sintonia com o reino dos céus. Então, união, comunhão, sintonia com o reino santo de Jesus, meditando nesse momento, principalmente na obra que Jesus realizou naquele corpo santo, o seu sacrifício naquela cruz para trazer-nos a liberdade, sofreu por nós. Claro que não vamos falar de uma forma detalhada com relação a assuntos, irmãos, entende? Falamos de uma forma resumida para relembrarmos da importância desse corpo que ressurgiu, como se Jesus ressuscitou, e esse corpo, ele foi aos céus com esse corpo. Ele foi para o céu com esse corpo, tendo aí um corpo que ele viveu, nasceu com aquele corpo, fisicamente, materialmente, realizou o seu ministério, foi crucificado. Aquele corpo, aquele mesmo corpo subiu aos céus, ele subiu aos céus com esse corpo. Então, é com as virtudes dele, é essas virtudes, é a virtude desse corpo, irmãos, que está no pão, muitas vezes, e no suco da videira, que uma vez
realizado o milagre, já não é mais um pão, mas é o corpo de Jesus. Uma vez realizado o milagre, já não é mais o suco da videira, é o sangue de Jesus, porque contém ali, tanto no pão, né, que, como se diz, após a transubstanciação, transformação, terá o que? A virtude do corpo de Jesus, e no suco da videira, a virtude do seu sangue precioso. Então, o que acontece no momento da Santa Comunhão? Eu bebi do sangue de Jesus. Olha, eu fui na Santa Comunhão, participei da Santa Comunhão e tomei do sangue de Jesus, comi do seu corpo precioso. Então, eu comi do corpo de Jesus, tomei o teu sangue precioso para a minha vida. Então, é desse corpo que nós comemoramos, o corpo Cristo que ressuscitou vitorioso e hoje no reino dos céus dirige esta igreja, porque tem formado por meio da Santa Vó Rosa, por meio do Santo Irmão Aldo, um povo que valoriza todo o ministério de Jesus. E neste momento da Santa Comunhão, principalmente, em todos os momentos da nossa vida, valorizamos o que? Nós formamos o corpo de Cristo aqui nesta terra. Com relação à igreja, forma o corpo de Cristo. Forma com relação, irmãos, ao corpo de Cristo, Jesus sendo a cabeça, como diz o apóstolo. Acredito, um dos apóstolos fala, somos o corpo de Cristo aqui nesta terra. Nós representamos o corpo de Cristo. Somos a representação, desde que somos ligados às suas palavras, como tenho dito, vindo por meio da Santa Vó Rosa, por meio do Santo Irmão Aldo. Então, é justo que nós consideramos esta data de Corpus Christi, relembrando, fortalecendo, o nosso conhecimento, fortalecendo a nossa boa vontade em servir a Jesus, porque quando nós relembramos, nós valorizamos, nós fortalecemos os nossos conhecimentos e valorizamos o corpo de Jesus, o ministério de Jesus, a promessa de Jesus cumprida nos dias de hoje, a respeito da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, e tudo que Ele tem nos dado para esses dias. Mensagem de um valor extraordinário. Então, meditem, irmãos, na importância desta data de Corpus Christi e que nós, sim, relembramos, valorizamos todo o ministério de Jesus e o seu sacrifício em todos os momentos de nossa vida, e assim fazemos por meio de nossa obediência. Então, deixe essa palavra em vosso coração. Em relação a este momento, meditaremos de uma forma bem resumida a respeito da oração, a importância da oração em nossa vida, irmãos, que deve ser indispensável, porque a oração é o meio que nós se comunicamos com Deus, como tem dito, para pedirmos, para agradecermos. A oração é o exercício da fé. Exercitamos a nossa fé por meio da nossa oração. E ela precisa ser constante, irmãos. Constante que eu falo, vamos dizer, eu vou se alimentar. Peça por aqui. Peça a bênção de Deus por aquele alimento. Agradeça por aquele alimento. Seja pouco ou muito, mas agradeça. Ao se alimentar também se agradeça. Agradeça a Deus pela vida. Peça no momento que for dormir, Deus, obrigado por este dia. Eu agradeço ao Pai por este dia. Peço uma boa noite. Fala com Deus, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo. É muito importante. Relembramos, irmãos, a história, o momento, uma realidade que aconteceu com o profeta Daniel. Daniel.
irmãos, que ele era um jovem, homem bem-sucedido, muito querido, e aqueles outros governadores sentiram uma inveja, algo dessa maneira, de Daniel. Então, formaram um decreto para que o rei assinasse esse decreto. Que durante um mês, um certo tempo, ninguém poderia fazer uma oração ao outro Deus, enfim, a não ser honrar ali o rei. Fez um decreto que intimidava o que Daniel fazia. Só que Daniel não se intimidou, irmãos. Por que ele não se intimidou? Interessante. Por que ele não se intimidou? Há um mês, ó Deus, ele ali, por exemplo, podia dizer, ó Deus, o negócio apertou aqui, eu vou ser jogado nas covas dos leões se eu orar aqui. Então, eu vou ficar um mês aí sem orar, aí depois do mês eu continuo. Ou um certo tempo. Não, foi falar com Deus isso. Ele continuou falando com Deus, e ainda com as suas janelas abertas, ou portas, algo dessa maneira, que a sua comunicação continuava do mesmo jeito. Falando com Deus, irmãos, expressando a Deus a sua gratidão, honrando a Deus, ó Deus, eu te honro, eu te glorifico, ó Pai, por isso que eu tenho, por eu poder tratar bem o rei, né, que seria o rei Dário naquele momento, os outros reis, que ele também tem tratado muito bem, e sempre ali, né, a sua administração era bem sucedida. Então, ele com certeza falava com Deus aquilo que sentia em seu coração. Estou aqui, irmãos, falando sobre o agradecer, porque é isso que nós precisamos fazer. E com certeza ali ele, com espontaneidade, se expressava a Deus, deixava o seu coração se expressar. Ele não ficava sem falar com Deus, e não foi por causa do decreto que ele deixou de falar com Deus, por causa de nada. Como se diz, ele mesmo com decreto, melhor dizendo, mesmo com decreto, ele não deixou de falar com Deus. Por quê, irmãos? Ele sabia com quem ele estava falando. Ele sabia, irmãos, que ele estava falando com o Criador de todo o universo, que ele estava seguro ao estar ligado com o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Então, no momento que ele foi pego assim no fraga, como eles falam naquele momento, olha, nós pegamos o Daniel orando a outros deuses, e como diz o decreto, não se pode, enfim, ele contrariou o decreto, então deve ser jogado nas covas dos leões. Então ele foi apresentado ao rei Dário naquele momento, e ele deixou com que aquilo cumprisse. Ele se entregou na mão de Deus, seja de acordo com a sua vontade, ó Pai. E foi jogado nas covas dos leões. Foi jogado, o rei Dário, pelo jeito, ficou triste. Né? A história mostra que ele não dormiu aquela noite. E ainda de manhãzinha, ao amanhecer, vai lá e grita, fala, ô Daniel, seu Deus te livrou dos leões ferozes? E Daniel responde. Então ele enche de alegria. Irmãos, ele foi tirado das covas dos leões, né? Mas alguém poderia pensar, poderia ter aquele pensamento, mas o rei Dário, amigo de Daniel, será que ele não foi ali, colocou carne, alimentou os leões, fez algo assim para que o leão não consumisse com Daniel? E agora? Era amigo. Então, será que ele colocou a carne ali para que os leões matassem a sua fome e Daniel não fosse devorado?
Irmãos, após a retirada de Daniel, o profeta Daniel, aqueles homens que fizeram o decreto, várias pessoas que formou o decreto para condenar diretamente Daniel, foram jogados lá. O que sobrou? Nada. Então os leões estavam muito com fome, irmãos. Foram devorados rapidamente. Rapidamente, ainda no ar. Foi devorado. Sim, estava com fome e Deus fechou a boca dos leões. Porque, irmãos, Deus tem poder sobre tudo. E a questão de Daniel estar na abundância, agradecer a Deus, mas nos momentos de dificuldade não lamentar. Não falar, oh Deus, mas eu orei pelo Senhor e, enfim, sempre fui fiel. Não, ele deixou com que a vontade de Deus se cumprisse. Se entregou na mão de Deus. Porque sabia ele, irmãos, que mesmo que ele, Deus, não desse a vida do corpo, mas daria a vida da alma, daria a vida a ele. De uma forma ou de outra, ele sabia que Deus é vida e iria dar vida. Então ele não negou de momento algum. E Deus achou por bem, mostrar o seu poder, dando a vida a ele, fechando as bocas dos leões, e nisso resultou no quê? No que muitos acreditassem no poder de Deus. É tanto que naqueles momentos o rei Dário disse o quê? Todos, de hoje em diante, todos vão crer no Deus de Daniel. Você viu, irmãos? A importância de perseverarmos em oração, de mostrarmos o poder de Deus nos dias de hoje, vindo por meio da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Levar uma pessoa que está desanimada, muitas vezes, enfraquecida, uma pessoa que está desistindo, a ter confiança, ou ouvir o programa Hora Milagrosa, passar a essa pessoa a força, irmãos, a sua força com relação aos seus exemplos, mas também uma palavra de ânimo. Tenha fé, tenha confiança em Deus, em Jesus. Eu tenho aqui, a Santa Avó Rosa, eu tenho água ungida, tenho óleo ungido. Às vezes, quando tem essa oportunidade, não é chegar assim, não, quando você vê que existe um momento oportuno para isso, quando a pessoa ela tentou de tudo, muitas vezes, mostrar o poder de Deus nos dias de hoje, vindo por meio da Santa Avó Rosa, por meio do Santo Irmão Aldo. Precisamos, irmãos. E como eu falo de Daniel, profeta Daniel que foi livre, irmãos, eu falo também de Santo Estevão. Mas pastor, mas você falou agora de um grande milagre que resultou, Santo Estevão, ele foi apedrejado, mas não negou Jesus. Irmãos, é por isso que eu falo, que a nossa fé em Deus e no seu poder é preciso ser profunda, não superficial. O que eu falo superficial? Eu creio no Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todo o universo, e realmente fala da grandeza de Deus. Mas quando chega um problema na vida, numa certa situação, a pessoa começa a lamentar. Ô Santa Avó Rosa, mas eu que tenho feito isso, mas eu que tenho feito aquilo, por que eu estou passando por isso? Por que, Santa Avó Rosa? E começa a lastimação, a reclamação, e a cobrança. Essa pessoa ela não conseguiu entender que aquilo não é oração. Estou dizendo que existe com os nossos irmãos. E isso não é oração, isso é lastimação. Então nós precisamos entender, irmãos, uma coisa, que muitas vezes o que é para um passar, às vezes não é para o outro passar, às vezes existe essa comparação. Fulano que nunca fez.
Nada, olha a forma, vive bem, isso, aquilo, né? Quando fala materialmente falando, muitas vezes perante os olhos, o que é para um passar, não é para o outro passar, independentemente da vida das pessoas. E as nossas vidas não devem ser comparadas uma ao outro, deve ser comparada às nossas condições e às nossas possibilidades. O que Daniel devia para ser jogado naquelas covas dos leões? Irmãos, claro, Deus achou por bem dar a vida a ele e mostrar o seu poder para que as pessoas pudessem acreditar nesse poder, nesse Deus Todo-Poderoso. Mas quanto ao Santo Estevão, e aí? Irmãos, por que ele não disse, olha, eu vou negar a Jesus? Por quê? Existe tudo, todos eles, irmãos, existe uma certeza do poder de Deus e dar a vida, uma vida que não se acaba. Mas existiu a questão de preservar a vida do corpo, quando falamos da parte de Daniel. Quanto ao Estevão, por que ele não disse, olha, eu não quero mais, ó Jesus, por que está acontecendo isso comigo? Ai, pedrada, não. Enfim, se ele se focasse, tanto Daniel, se focasse na questão dos leões famintos, das covas onde que existia leões famintos, irmãos, e não focasse em sua fé, eles entrariam em desespero. E desistiriam, rei Dário, por favor, não me joga lá não, eu vou realmente cumprir, entendeu? E negando, muitas vezes poderia ali, antes disso, né, ocorrer, como se diz, daria um tempo na oração, se ele se apegasse ao que poderia acontecer com ele, ou depois mesmo. Tenha misericórdia de mim, eu não vou mais orar agora. Não, ele não fez isso porque ele não se entregou ali à situação, ao problema, mas ele se entregou à sua fé. Né? Também Santo Estevão, ele não se entregou ao problema, mas entregou a sua fé. É tanto que naquele momento, irmãos, que ele estava sendo apedrejado, num certo momento ele vê o céu aberto para ele. Então ele vê a garantia do céu, porque ele tinha firmeza na sua vida, ele tinha firmeza, irmãos, com relação à sua fé em Jesus, que ele era a vida e tinha vida para dar. Então ele não negou Jesus pelos problemas que havia na vida dele. Por quê, irmãos, o que ele havia feito para acontecer aquilo com ele? Nada, mas provando a fé, já conseguia ali a grande vitória no reino dos céus. Fala Santo Estevão, por quê? Porque ele conquistou essa vitória, porque não negou a sua fé. Então, a pessoa que muitas vezes ela lastima, reclama, é porque ela se apega aos problemas da vida, irmãos. Ninguém quer passar por problema não, irmãos. Quem quer passar por problema? Ninguém quer passar, não. Quer viver uma vida acomodada. Mas quando a pessoa se apega aos problemas, ela entra em desespero. E em vez de orar, ela lastima, ela reclama, mas por que eu estou passando por isso? Mas por que está acontecendo isso na minha vida? E em vez de estar falando com Deus, muitas vezes está atraindo mais problema para a sua vida, porque isso não é oração, como havia dito. Agora, o que precisa ser feito? Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Deus, Jesus, se possível, passe esse problema, como Jesus disse naquele momento. Ele estava vindo aí o momento de ser crucificado, se possível, passe esse cálice. Mas pode falar isso, porque ninguém quer problema para a vida. Tenha misericórdia de mim, Santa Avó Rosa. Mas todavia que se cumpra a sua vontade, se for para cumprir sua vontade, dessa maneira, me dê força. Olha, isso é a oração. Me dê força, me dê coragem, me dê paciência, me dê entendimento. Me dê as condições para que eu possa superar, para que eu possa passar por tal situação. Então, isso é o exercício da fé, porque você está pedindo aquilo que você precisa para passar, muitas vezes para se livrar da situação que nós precisamos pedir. Eu quero ser livre de tal situação, de tal problema. Mas se isso não acontecer, eu peço força, eu peço coragem, eu peço disposição, eu peço aquilo que eu necessito. Olha o diferencial de uma lamentação
para uma oração. Entendeu? Isso é o exercício da minha fé. É entender, irmãos, que maior do que todos os problemas aqui nesta terra é Deus, é Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo. Entendeu? Como aqueles homens entenderam e foram bem-sucedidos. Então pense bem, irmãos, meditem, orem, tá? Em todos os momentos, exercite a sua fé. Vamos exercitar nossa fé e vamos apresentar esse poder às outras pessoas, principalmente de transformar o coração, a vida, a alma, o proceder, para que as pessoas ganhem a paz, a bem-aventurança, que não tem, irmãos, tesouro algum que paga esta paz, essa bem-aventurança com o homem, com Deus, com Jesus, com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Essa tranquilidade de espírito. Por mais problema que as pessoas passam, que passamos em nossa vida, mas se nós estivermos com eles, nós estaremos seguros, tenho certeza. Irmãos, convido a todos, por gentileza, para que se coloquem em pé. Iremos cantar o hino para este momento, hino voltado para a oração, de número 122, Minha Oração. Todos poderão orar. Amém. Iremos cantar o hino de número 175, Toda Nossa Gratidão. Oh
Quero agradecer a todos os nossos irmãos do coral, obreiros, diaconisa pelo trabalho prestado e a todos os membros pela sua atenção e reverência. Todos em sentido de oração, iremos orar. Grandioso Deus e Pai Todo-Poderoso, agradecemos por este momento tão precioso, também a Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao nosso Santo Irmão Aldo. Rogamos Tua graça preciosa, Pai, a esta humanidade, que eles possam ouvir esta palavra e ter firmeza, seguindo a mesma para ter a bem-aventurança em sua vida. Rogo por esses nomes que estão nessa caixa de pedido de oração, que eles possam se valer de sua graça e ter seus problemas solucionados, que a vontade de Deus se cumpra na vida deles. Neste momento, rogo por aqueles que por motivo justo não pôde aqui estar, que Tua bênção preciosa alcance, e também a esses que vieram para esta reunião, mas logo mais irão para seus lares. Que envie santos e anjos para guardar, amparar e proteger em todos os momentos de sua vida, dando a ele paz e toda a bem-aventurança. E nessa certeza, vó querida, profeta irmão Aldo e nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, que irá guardar e abençoar a todos os seus filhos, nós muito agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai do Senhor, a todos, que todos possam ter uma boa noite.